Desde muito novo, sempre houve uma sensação de que eu estava fora de sincronia com o mundo ao meu redor. Enquanto as pessoas pareciam andar em linha reta, eu me via constantemente tropeçando em ideias, lembranças, dúvidas e medos que vinham sem pedir licença. Eu cresci escutando que era distraído, no mundo da lua, e por mais que eu tentasse prestar atenção, meu corpo presente não era somente no lugar. Meu nome é Caio, e por muito tempo, com certeza era que dentro de mim havia barulho demais. Um ruído mesmo quando tudo ao redor era silêncio. A escola foi o primeiro campo de batalha. Enquanto os outros decoravam fórmulas ou copiavam o conteúdo do quadro, eu estava ocupado lutando contra meus próprios pensamentos. Tentava fixar os olhos na lousa, mas eles escorregavam como se houvesse algo mais urgente em cada canto da sala. Uma caneta caindo, alguém mexendo a perna, o som abafado de vozes do lado de fora. Qualquer estímulo, por menor que fosse, era capaz de me sequestrar completamente. E com isso, veio o rótulo. Você é preguiçoso, diziam. Você é inteligente, mas não se esforça. Eu não sabia explicar o que acontecia comigo. Então comecei a acreditar que talvez fosse verdade. Que talvez meu problema fosse moral, uma falha no meu caráter, uma incapacidade de fazer o que era certo. Passei boa parte da infância tentando parecer alguém que prestava atenção. Desenvolvi truques, olhar fixo no professor, balançar a cabeça fingindo compreensão, copiar o que estava no quadro sem entender o que eu estava escrevendo. Eu me tornei mestre na arte da simulação. Por dentro, no entanto, eu estava afundando. Não era só na escola. Em casa, o caos parecia um reflexo da minha mente. Meu quarto era uma coleção de começos nunca terminados. Livros abertos na metade, cadernos rabiscados com ideias soltas, projetos que nasciam com intensidade e morriam no dia seguinte. E a cada tentativa fracassada, eu sentia algo se quebrar. Uma espécie de vergonha silenciosa. Como se eu fosse um enigma que nem eu conseguia decifrar. Comecei a me isolar. Descobri que quanto menos contato eu tivesse com os outros, menos precisaria enfrentar os olhares de julgamento. Eu me escondia no mundo digital, navegando em vídeos, fóruns, jogos, qualquer coisa que me desse a ilusão de controle. Na internet, eu podia ser qualquer um. Ninguém percebia minha dificuldade de manter uma linha de raciocínio por mais de 2 minutos. Ninguém me julgava por esquecer o que ia dizer no meio de uma frase. Mas nem ali eu conseguia paz. As abas abertas no navegador cresciam como plantas daninhas. Eu começava a ler sobre psicologia e, em questão de segundos, estava pesquisando sobre mitologia nórdica, depois neurociência, depois como abrir uma empresa. Um fluxo caótico de interesses que pareciam promissores por instantes, mas logo eram substituídos por outra centelha ainda mais brilhante. Tudo me interessava, mas nada me sustentava. E isso doía, porque dentro de mim existia uma fome insaciável por sentido, por pertencimento, por respostas. Eu não queria ser apenas alguém que sobrevive ao dia. Eu queria entender por que eu era como era. Queria saber se existia um nome para o que me acontecia, ou se eu era apenas um erro de fabricação. Foi aos 17 anos que ouvi pela primeira vez a sigla que mudaria tudo: TDAH. Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Parecia um código secreto que finalmente explicava meu caos interno. Lembro como se fosse ontem. Uma professora me chamou após a aula, com um olhar que não era de julgamento, mas de curiosidade. Você já pensou em conversar com alguém sobre sua atenção? Ela disse com cuidado. Algumas coisas que você descreve podem ter a ver com algo chamado TDAH. Eu balancei a cabeça, como se soubesse do que ela estava falando, mas dentro de mim algo acendeu. Naquela noite mergulhei em uma pesquisa que parecia escrita sobre mim. Cada sintoma, cada relato de outras pessoas, cada vídeo explicativo. Era como se alguém tivesse espionado minha vida e colocado em palavras tudo que eu nunca soube expressar. Chorei, sozinho, no escuro, sentado no chão do meu quarto bagunçado. Eu chorei como uma criança que descobre que não é má, apenas machucada. Não era preguiça, não era burrice, não era desvio moral.
era uma forma diferente de funcionamento. E, pela primeira vez, eu me permiti sentir compaixão por mim mesmo. Mas saber o nome do monstro não o torna menos feroz. O diagnóstico, informal naquele momento, foi apenas o começo de uma nova jornada. Uma jornada que me levaria ao fundo do meu próprio abismo e também à mais profunda cura. Porque o que ninguém te conta sobre descobrir quem você realmente é que isso pode destruir todas as narrativas que você construiu para se proteger. E o que sobra no começo é apenas escuridão e dúvida. E foi nesse espaço, nesse vazio entre o que eu era e o que eu poderia ser, que a verdadeira transformação começou. Naquela noite, depois de descobrir o que era TDAH, alguma coisa mudou dentro de mim, mas não da maneira fácil ou mágica que os filmes tentam mostrar. Não houve luz vindo do céu, nem uma súbita clareza sobre minha missão no mundo. O que aconteceu foi mais sutil, mais cru. Comecei a enxergar minha história por um ângulo que nunca tinha considerado antes. Cada episódio de frustração, cada momento em que me senti insuficiente, cada vez que desisti antes de começar, agora faziam parte de um quebra-cabeça maior. Eu não era o único. Existiam milhares de pessoas como eu, perdidas entre a urgência e a lentidão, entre o desejo de realizar tudo ao mesmo tempo e a paralisia diante da mínima exigência. Mas o conhecimento, por mais poderoso que seja, não transforma sem esforço. E esforço, para quem vive com o cérebro em hipervigilância, não é uma tarefa comum. É uma guerra diária, quase invisível. E a pior parte, quase ninguém vê: o campo de batalha. Por fora, eu continuava o mesmo. Um adolescente com olheiras fundas, cadernos incompletos e uma cabeça que parecia sempre ausente. Mas por dentro, o terremoto começava a mexer em tudo que era fixo. Eu comecei a questionar. O tempo. Sempre achei que fosse inimigo dele, sempre atrasado, sempre correndo para recuperar o que perdi, sempre com a sensação de que os dias escorriam pelas frestas da minha mente. Mas e se o problema não fosse o tempo em si, e sim a forma como eu me colocava diante dele? Comecei a experimentar pequenas rotinas, nada grandioso. Um alarme para levantar da cama, um aplicativo simples para organizar tarefas, um caderno onde eu anotava ideias sem me preocupar se elas fariam sentido depois. Pareciam detalhes bobos, mas para mim eram revoluções. Era como aprender a caminhar, de novo com as próprias pernas, sem depender da sorte de um bom dia ou da energia repentina de um surto criativo. Só que junto com esses pequenos avanços, vieram as recaídas. E cada queda parecia mais cruel do que a anterior. Porque agora eu sabia o que era possível. Agora eu tinha experimentado o gosto de um dia funcional. E quando não conseguia repetir, a culpa vinha com força redobrada. Comecei a me perguntar se eu estava condenado a viver assim para sempre, preso entre lampejos de clareza e longas temporadas de névoa mental. Havia dias em que até escovar os dentes era uma tarefa que exigia energia mental demais. Dias em que o barulho dentro da minha cabeça era tão alto que qualquer voz humana parecia ecoar em excesso. Nesses dias, eu me afastava de tudo. Cancelava compromissos, evitava interações, desligava notificações, me trancava em mim mesmo. Mas o problema de se isolar é que, depois de um tempo, você esquece como voltar. Foi nesse ponto que comecei a observar o comportamento das pessoas à minha volta. Como elas conseguiam manter empregos, relacionamentos, compromissos diários? Será que também estavam fingindo? Será que alguém ali também lutava contra uma mente inquieta e disfuncional, mas apenas mascarava melhor que eu? A dúvida me corroía, mas também me impulsionava. Se eu não era o único, então talvez houvesse uma comunidade, um espaço onde eu poderia me reconhecer. Um lugar onde minha existência não fosse uma tentativa constante de me encaixar. Eu só precisava encontrar esse lugar. Ou talvez criar um. E foi quando, de forma quase espontânea, comecei a escrever. Não como quem quer ser escritor, mas como quem precisa sobreviver. No início, eram anotações confusas, desabafos curtos, rascunhos salvos no bloco de notas do celular. Mas aos poucos percebi que ali existia algo mais. Um espelho. Minhas palavras começaram a refletir dores que eu nem sabia que sabia nomear. Medos que eu nunca tinha assumido. Comecei a escrever
sobre o medo de ser esquecido, de nunca encontrar minha função no mundo, de falhar com as pessoas que esperavam algo de mim. Escrevi sobre como era ter uma mente que nunca descansava, mesmo quando o corpo pedia trégua. E ali, naquele espaço sem regras, sem julgamentos, sem cobranças externas, eu comecei a me encontrar. As palavras se tornaram minha terapia antes da terapia. Meu confessionário silencioso, meu espaço seguro, mas nada disso impedia as quedas. E isso é algo que muita gente não entende sobre o TDAH. Não é uma linha reta de progresso. É uma montanha russa, onde cada subida exige um esforço quase sobre-humano, e cada descida te pega desprevenido. As vitórias são comemoradas como se fossem milagres, porque são. Levantar da cama, tomar banho, cumprir 3 tarefas simples num dia. São pequenas conquistas que, para quem observa de fora, não parecem nada. Mas para quem vive isso por dentro, são medalhas de sobrevivência. E talvez a parte mais difícil fosse explicar isso para os outros. Como contar para sua mãe que você passou 3 horas tentando começar um texto de uma página? Como dizer para seu amigo que você esqueceu o aniversário dele porque sua cabeça simplesmente apagou a data, mesmo que você ame ele profundamente? Como explicar para sua namorada que você ainda não leu a mensagem que ela te mandou, mesmo tendo aberto o WhatsApp, porque se perdeu entre as 20 abas abertas da sua mente? A verdade é que viver com TDAH, sem suporte, é como caminhar num labirinto com as paredes em movimento. E cada passo exige uma escolha que parece simples para os outros, mas que para você é uma encruzilhada mental. Eu comecei a colecionar frustrações como quem coleciona cicatrizes, cada uma marcando um momento em que tentei, falhei e ainda assim continuei. Porque mesmo sem entender direito o que me movia, eu sentia dentro de mim uma força, algo que dizia: você ainda não terminou sua história. E foi essa voz, fraca, às vezes abafada, mas sempre presente, que começou a me guiar. Não era uma voz externa, como as que me diziam o que eu deveria ser. Era uma voz nascida do silêncio entre as tempestades. Uma voz que dizia: existe algo aí dentro que ainda não foi descoberto. E talvez, apenas talvez, minha mente não fosse um erro de sistema. Talvez ela fosse apenas diferente. E essa diferença, por mais dolorosa que fosse, escondia uma promessa. A de que, se eu conseguisse sobreviver a mim mesmo, eu descobriria quem realmente sou. Mas o preço é alto quando a gente se apaga e vive por um amor que nos nega.